os credores da antiga Itapemirim já enviaram à Justiça petições para que a mesma atenda a proposta do Grupo Comporte, a proposta milionária. Porém, se ela for aceita, problemas podem acontecer e quem vai pagar? Vamos ver. Segundo matéria do portal Diário do Transporte, diferentes petições foram registradas nesta segunda-feira, dia 23 de setembro de 2024, no processo de falência do Grupo Itapemirim, favoráveis à proposta do Grupo Comporte de assumir as linhas de ônibus interestaduais por meio de arrendamento no lugar da atual operadora, a Suzantur do ABC Paulista. O portal Diário do Transporte traz com exclusividade nesta segunda-feira, dia 23. A proposta do Grupo Comporte traz números mais vantajosos, com maior arrecadação e sem obrigações num futuro leilão de marcas e linhas, mas pode representar também riscos de a dívida do Grupo Itapemirim crescer ainda mais, afetando todos os credores, analisam especialistas, na medida em que o atual contrato da Suzantur é homologado pela própria Justiça e prevê compensações de investimentos mesmo com o fim das operações arrendadas. O não cumprimento das cláusulas aprovadas pela Justiça poderá ser cobrado pela empresa do ABC Paulista e se tornar um passivo para a massa falida. Os investimentos foram realizados com base no contrato. Entre as petições a favor da proposta do Grupo Comporte está a da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Transportes Terrestres, que representa ex-funcionários que têm direito a receber verbas indenizatórias. Ainda registraram petições apoiando a nova proposta advogados de credores como a RB Advogados, que defendem também classe trabalhista e de empresas como Brasil Bus, Comércio de Carrocerias e Peças Limitadas, companhia registrada na capital paulista em nome de José Roberto Afonso Bernardes e de Romeu Antônio Silva dos Santos. Entre aspas, Excelência, a peticionária faz um apelo a este juízo para que se sensibilize com essas famílias que aguardam o recebimento deste crédito de natureza alimentar e acolha a oferta apresentada pela nova proponente, que claramente se mostra mais vantajosa aos credores da massa falida, fecha aspas. Diz, por exemplo, o pedido da Confederação de Trabalhadores nesta segunda-feira. Abre aspas. A notável evolução dos valores arrecadados através de novo valor de arrendamento de linhas propicia a possibilidade de início dos pagamentos aos credores trabalhistas, mais fragilizados com a falência da Viação Itapemirim e Viação Caiçara, em razão da natureza alimentar de seus créditos, e a proposta da empresa Expresso União vai ao encontro do melhor interesse dos credores, relata a parte da petição da RB Advogados. Mais uma petição. Excelência, a proposta da empresa Expresso União é deveras vantajosa para os credores da massa falida em relação ao atual arrendamento de linhas e deve ser considerada por este juízo, isto porque, conforme mencionado pela empresa proponente, a atual arrendatária, que soma 2 anos neste encargo, somente foi capaz de operar 58% do total de linhas do transporte rodoviário de passageiros, o que ocasiona vários prejuízos diários aos credores, visto que a empresa não utiliza o potencial máximo das linhas arrendadas, cujos repasses são realizados com base na arrecadação, o que torna em verdade a atual arrendatária em débito com a massa falida por não cumprimento do contrato em sua totalidade, ou seja, a operação de todas as 125 linhas constantes da autorização emergencial concedida por este juízo. Destaca a petição da Brasil Sul Comércio de Carrocerias. Como em primeira mão mostrou a reportagem do Diário do Transporte na quinta-feira passada e também replicada pelo nosso plantão do Jornal do Canal, por meio da empresa Expresso União, o Grupo Comporte propôs pagar R$1 milhão por mês, 5 vezes mais do que os R$200 mil pagos atualmente pela Suzantur de Santo André, que tem retomado a operação das linhas desde março de 2023. O Grupo Comporte, ainda na proposta, abre mão de ser indenizado de investimentos feitos para a operação dessas linhas. O contrato atual
com a Suzantur prevê o ressarcimento. Além disso, a Expresso União diz na proposta que não dá preferência no leilão da marca e das UPIs, unidades de produção individual, que contempla as linhas. O arrendamento atual para a Suzantur contempla esta preferência. A Expresso União ainda sustenta na petição que tem experiência em ônibus rodoviários desde 1950, enquanto a Suzantur só opera ônibus urbanos nas cidades de Santo André, Mauá, Diadema, Ribeirão Pires, no ABC Paulista. A Suzantur teve origem no fretamento em junho de 1982 e ficou nesta atividade até meados de 2020, quando as operações e frotas foram compradas, na ocasião pelas empresas Breda Piracicabana e que curiosamente são do Grupo Comporte. Os riscos da nova proposta. Apesar de apresentar valores maiores, a proposta da empresa União pode representar riscos de o endividamento do Grupo Itapemirim crescer ainda mais, caso haja uma ruptura das cláusulas do contrato com a Suzantur, de acordo com especialistas ouvidos pelo portal Diário do Transporte que não atuam no caso. Isto porque o contrato de arrendamento foi aprovado pela Justiça e é legal. Assim as cláusulas com a Suzantur, se as cláusulas com a Suzantur forem rompidas, a empresa do ABC, que já é credora, tem a possibilidade de cobrar da massa falida todos os investimentos realizados. O simples fim do prazo do atual arrendamento não significa necessariamente que não haverá dívidas para com a Suzantur, uma vez que há cláusulas de ressarcimento para depois do término do contrato. Somente em frota desde o fim de 2022 foram cerca de 200 ônibus comprados, sendo em torno de 150 unidades 0 km e de alto valor. Cada veículo novo pode custar em torno de R$2 milhões. Por baixo, calculam os especialistas, seriam aproximadamente 350 milhões só de ônibus, sem contar os investimentos realizados para adequar guichês, garagens, pontos de acesso e informática e equipamentos como centrais de controle de câmeras, GPS, entre outros. Além disso, haveria o rompimento dos contratos de cerca de 700 trabalhadores, o que poderia ser colocado na conta da cobrança. Vale ressaltar que a compra dos ônibus é por financiamento. Não foram 350 milhões de reais à vista, mas há um passivo neste valor aproximado que pode ser corrigido. O fim do contrato de arrendamento para a Suzantur, em tese, não representa a anulação das cláusulas de investimento e ressarcimentos. O princípio é de que todo o investimento foi realizado pela empresa do ABC com base no contrato, aguardando o retorno conforme as regras aceitas pela própria Justiça. As dívidas atuais do Grupo Itapemirim são de 2,69 bilhões de reais, mas se levar em conta processos judiciais em andamento, poderiam passar dos 3,77 bilhões de reais, segundo o balanço recentemente divulgado pela administradora judicial de falência, a EXM Partners, e também noticiado pelo portal Diário do Transporte e replicado pelo nosso canal. Entretanto, se um eventual fim de contrato de arrendamento com a Suzantur ocorrer de forma contrária ao que era previsto nas cláusulas originais e a empresa do ABC Paulista cobrar o que já investiu, esta dívida pode ultrapassar facilmente os 4 bilhões de reais e assim ser prejudicial a todos os demais credores. Além disso, há um impasse sobre a data do fim do arrendamento. Se caso a proposta do Grupo Comporte for aprovada, somente de verbas obtidas por arrendamento serão 12 milhões em um ano ou 24 milhões com a prorrogação por mais um ano. Levando em conta que os depósitos pela Suzantur foram de R$200 mil desde setembro de 2022. Neste mês de setembro de 2024, o total de pagamento mínimo pelo atual arrendamento soma 4,8 milhões de reais em 24 meses. Mas a defesa da Suzantur protocolou balanço em 31 de agosto deste ano, dizendo que até 31 de julho de 2024 foram angariados pelas operações 4,7 milhões de reais. Datas de fim de contrato trazem dúvidas.
Com base na data de decisão judicial que decretou a falência do Grupo Itapemirim em 21 de setembro de 2022, vídeo este que você viu aqui no nosso canal, que também autorizou o arrendamento à Suzantur e de assinatura com a empresa do ABC, esta parte irá ao ar amanhã. A Expressa União do Grupo Comporte sustenta que, considerando o prazo de 1 ano prorrogável por mais 1 ano, o arrendamento terminaria em 29 de setembro de 2024. Entretanto, uma decisão judicial estendeu o arrendamento em prol da nova Itapemirim Suzantur até abril de 2025. Isto porque, de acordo com o contrato, a prorrogação é válida por 12 meses, após a assinatura do aditivo, que foi em 30 de abril de 2024. Pessoal, o dinheiro do Grupo Comporte realmente brilha os olhos. Porém, como fica a Suzantur nos investimentos? Vai sair de graça? Claro que não. Isso deve ser pago e vai para a conta da massa falida. É a lei. O nosso plantão do Jornal do Canal fica por aqui. A qualquer momento voltamos com mais informações do mundo rodoviário e deste imbróglio e desta guerra judicial entre Suzantur e Grupo Comporte. Se você gostou do vídeo, curta, comente e se inscreva no nosso canal. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.